Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadoras e senhores vereadores para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 a 4. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número PE/02/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PE/03/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação número 27 e 31/25, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Indicação número 28/25, de autoria do vereador Daniel Cipriano. Indicação de número 29 e 30/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento de número 23 e 32/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 24 a 28/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimento de número 29 e 30/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 31/2025, da autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que, se puder, interromper os trabalhos para nós recebermos o pessoal da Casan, para a gente ter um assunto ali no seu gabinete. Atendido de plano, vereador. Então, por solicitação do vereador Ademir Honorato, os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos. Reabertos os trabalhos pela ordem de sorteio. Vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano, declina. Vereadora Gorete Corrêa Boroli, declina. Vereador Luiz Manuel Neto. Vereador, você dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, boa tarde vereadores, boa tarde vereadoras, boa tarde presidente, amigos da mesa. Só passar para agradecer ao presidente, o governo, né, que hoje à tarde trouxe esse projeto tão interessante, tão importante, na compra, né, desse projeto futuro para os pró-autistas em Criciúma, né. Isso aí é um projeto muito bacana e tem que vir várias vezes para cá, porque a gente precisa disso. E a gente fica feliz e engrandece. Isso é pensar grande. Criciúma necessita disso. Tem várias cidades no estado de Santa Catarina que já tem, e eu acho que nós vamos se tornar referência, e um local daquele que hoje está lá talvez abandonado, sendo uso lá de locais para usar entorpecente, drogas, roubos, até outras coisas a mais. E o Criciúma e a cidade vir com uma grande ideia dessa, né, o líder do governo Toninho, para nós é muito importante. Então aqui fazer o meu agradecimento ao prefeito Vaguinho e ao vice Salésio e também toda a sua equipe por essa grande importância dessa demanda, que vai ser uma grande obra e uma grande, pode-se dizer para o município, uma grande vitória, que a gente vai precisar muito, e hoje a gente tem visto que tem uma crescente muito grande. A gente precisa dar uma atenção especial nessas pessoas, né? Nessas crianças que hoje necessitam muito. Tá bom, pessoal? Forte abraço e obrigado. Seguindo a ordem de sorteio, vereador do PP,
Valmir D'Agostinho Miri cedeu o seu tempo para o líder do governo, Manuel. Vereador do PSD, Antônio Manuel. Declina. Vereador Daniel Formentin. Boa tarde a todos. Senhor presidente, subo nessa tribuna com bastante tranquilidade. Ontem eu ouvi e fiquei muito reflexivo. Fiquei pensando em casa, olha, será que estou tão equivocado assim? E me ocorreu uma passagem que Santo Agostinho falava, vereador Miri, que a verdade ela é acessível a todos. E que a gente pode encontrar a verdade na própria reflexão interna. Eu ontem falei da criação, vereador Amaral, de uma frente parlamentar ampla e apartidária em defesa ao SUS e aos hospitais, Santa Catarina e São José. E me ocorreu hoje de fazer o levantamento de alguns dados. Ouvi ontem que o governador cumpriu a sua palavra, encaminhou os 2 milhões para a saúde. E ouvi, e algumas pessoas falavam, e é muito e dá para fazer muito. E realmente, 2 milhões é uma cifra razoável. Mas me ocorreu que o município de Criciúma, o ano passado, o exercício do ano passado, ele gastou 26% do orçamento, 11% a mais investido em saúde, vereador Neto, do que o que a Constituição ela prevê. Fiquei pensando, o governo do Estado precisa de uma defesa veemente aqui nessa tribuna por causa de 2 milhões e 1 milhão na construção de uma unidade de saúde, é porque as coisas estão mal. E o município ele tem feito a sua parte, que a gente está gastando 11% a mais do que o limite constitucional. Isso tem enrijecido o nosso orçamento até para investimento. Se o município tem que gastar a mais do que a Constituição ela prevê, fiquei pensando, alguém não está fazendo a sua parte. A União, o governo do Estado, mas eu não subo aqui, senhor presidente, para criticar o governo do Estado ou a defesa do nosso governador. Não subo aqui. Eu subo para chamar os vereadores, os novos vereadores, a gente repensar a questão também orçamentária. O porquê que a cidade de Criciúma, a gente gasta 11% a mais. Isso demonstra também, vereador Toninho, que essa casa legislativa, que cuida do orçamento, e o orçamento passa por aqui e tem que ser aprovado, ela está empenhada em prol da população. Então, eu chamo todos os vereadores para que a gente consiga fazer essa reflexão. E que a gente, como a Casa Legislativa, né, a eleição é só em 2026, agora, para governo, para presidente. A eleição em 2028 para essa Casa Legislativa. Então, que a gente desarme de ideologia e busque o melhor para a cidade, sempre pensando em prol da nossa população. Aí fica esses dados. Um abraço e muito obrigado. Com a palavra, o vereador do PSD, presidente Márcio Darós. Boa tarde, novamente, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial, pelas redes sociais. Venho aqui ressaltar, ontem, não subi à tribuna, mas observamos ali a volta às aulas das nossas crianças, 22 mil alunos dentro de uma instituição de ensino. Isso é muito importante para a nossa região, manter somente a Secretaria de Educação
é uma empresa. A gente observa que a maioria das nossas crianças, se a gente fizer uma conta rápida, são servidas 2 refeições por dia, são mais, mas vamos botar bem rápido, então são 44 mil refeições servidas por dia dentro de uma escola. Então, o apoio daquelas serventes, das professoras, diretoras, toda a gestão, Secretaria Municipal de Educação, e com esse trabalho de excelência, não só no exemplo que eu dei na questão da alimentação, que é importante para as crianças, mas todo o trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo ao longo dos anos dentro do município de Criciúma. Observamos as construções, ampliações de novas escolas, novas salas para estar atendendo no ensino integral. Isso é importante, é uma demanda muito grande, porque a gente veja, eu tenho certeza que chega para todos os vereadores da mesma forma como chega para mim, da questão da vaga do ensino integral para nossas crianças. Então, para que possamos estar atendendo isso, claro que precisa de ter novas escolas, novas salas de aula, novos projetos para nossas crianças. E no dia de ontem, o nosso prefeito agora esteve em Brasília recebendo, né, o selo nacional de compromisso com a alfabetização. Do ano de 2024, o projeto todo esse, que já vem lá de trás, o Miri está aqui, que já foi nosso secretário de Educação, sabe o quanto foi investido também na área da educação para que possamos ter um prêmio de reconhecimento desse de nível nacional. Então, temos boas escolas no município, bons profissionais, e o caminho, a gente veja que o caminho certo é esse a ser percorrido. Até porque, quando a gente fala de educação, o futuro que vamos colher dos futuros profissionais, ele está na base, e a base é de responsabilidade do município. Então, tendo bons alunos no ensino de alfabetização fundamental 1 e 2, e isso vamos ter profissionais mais bem qualificados quando estiverem no ensino médio, técnico ou numa universidade. É isso aí, e muito obrigado. Gostaria de chamar agora o vereador do PSD, Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, eu subo essa tribuna hoje. Hoje foi um dia atípico, um calor de 44 graus, acima do normal. Jamais nós tínhamos visto esse calor aqui na nossa cidade. Venho aqui informar a todos os pais, servidores da nossa rede municipal de ensino, que me enviaram mensagem sobre a questão dos ar-condicionados na escola Oswaldo Wilson, também na Elisa Sampaio. Mas fico muito feliz quando eu comuniquei o nosso secretário-geral, Tita Belloli, e também a nossa secretária de Educação, Giovana Zanetti, que foi rápida e me ligou em seguida e já colocou as equipes lá nos colégios para resolver a situação dos pais. Por quê? O nosso maior patrimônio são as nossas crianças, os nossos filhos. E eu quero agradecer a secretária Giovânia por essa sua ação rápida. E também, o vereador Neto, quero parabenizar o nosso prefeito Wagner Espíndio, o vendedor de torradinho, que está comprando esse empreendimento ali, no bairro Pinheirinho, Alvorada Clube, aonde ali vai sair uma escola com criança com aspecto autista. É muito importante para a nossa cidade e também para dar uma resposta para a Grande Pinheirinho, que é uma comunidade que está discriminada, e nós, vereadores, nós temos que levar algo importante, coisas boas, coisas que vai somar lá para a Grande Pinheirinho. Quero agradecer a oportunidade e desejar que Deus abençoe a todos nós aqui hoje nesse plenário. Um abraço. Vereador do União, vereador Neri Xavier, declina.
Vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Vereador dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e públicos que nos assistem aqui e em casa. Bom, agradecer ali a vinda do pessoal da Casan, superintendente regional sul aqui, o Fernando Purpurati, e do seu assessor, o Vitor Milanese, né? A importância deles vir aqui, se colocar à disposição de todos, né? Passar o telefone deles a todos. Esse é o trabalho, é a maneira nossa do governador Jorginho, né? É de estar mais próximo dentro, né, das comunidades com as pessoas. Então, esse é um belo trabalho que eles estão fazendo e também esse grande gesto, né? Então, agradecer a presença deles aqui e foi repassado o telefone para vocês todos aqui, para quando precisar ligar alguma coisa. Eu queria agradecer também a presença do meu amigo Vinícius, ele estava agora há pouco aqui, Vinícius Ribeiro, um grande professor de autoescola e tudo mais aí, ele teve que se ausentar, mas só agradecer a vinda dele aqui, nessa presença aqui. E, logicamente, já que foi falado várias vezes aqui, né, já umas 4, 5 vezes, parabéns ao prefeito, esse projeto futuro aí, para essas pessoas com autismo, essas crianças abençoadas e tudo mais, ali no Pinheirinho. Então, vai ser uma coisa de muita importância, grande importância ali, presidente. Né, a localização naquela região do Pinheirinho, mas assim, bem próximo da PAI também, né? Mas já pensando, já, de repente, num projeto futuro dali, e presentear aquele pessoal daquela região ali, de repente, né, onde tem a linha férrea, e, logicamente, daqui a pouco, tem um viaduto para fazer uma passagem rápida dali para o bairro vizinho ali, né, que é o bairro Milanese. Amanhã depois, a hora que abrir aquela rua que está saindo lá da primeira linha, né, que vai sair logo ali atrás, então já fica um ponto de passagem rápida para não ter que estar usando tanto a Avenida Centenário. Temos que fazer novas vias, novas ruas, né, então tem a oportunidade de fazer sim, está sendo criadas essas grandes aí, grandes de fluxo, certo? Mas os ramais pequenos e rápidos. Até a nossa cidade, ela se preocupa mais com a saída das pessoas do que com a entrada. Você pode prestar atenção. Então, as entradas nossas, a entrada... Você vem da 4ª linha, por exemplo, da região nossa lá. Né? Para você entrar, você tem que estar quebrando um monte de sinaleiro escambau para chegar até o hospital, por exemplo. Né? Enquanto, para sair, tu só pega uma rua reta e vai-se embora. Ou seja, às vezes, participa, ajuda muito mais quem quer fugir do que quem precisa de ajuda. Né? Então, é complicado. E um outro ponto, vereador Daniel, meu amigo, sobre a fala dos 2 milhões e tudo mais ali, a gente tem que falar assim, porque às vezes quem não fala, né, consente. Então, nós não consentimos e por isso que a gente fala. É isso aí, muito obrigado, presidente. Um abraço a você e a todos aí. Até mais. Seguimos com os vereadores do PL, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Hoje eu estive na escola Dionísio Milioli, visitando a escola, procurando saber como é que está a situação, para poder receber, né, os alunos. A gente já viu aqui ontem o relato da vereadora Giovana Mondardo, de uma escola com uma situação problemática. Lá no Dionísio Milioli também tem falta de ar-condicionado. E outras escolas também. Acredito que nós precisamos cobrar forte para que não tem condições de as crianças com calor, do jeito que tem dado aí, ir para a escola dessa forma, sem uma estrutura. Lá no Dionísio, a diretora não estava nem liberando, na hora do recreio, as crianças para ir para o recreio, porque estava calor demais e 2 salas sem ar-condicionado. E aí percebe, vereador Daniel, seu esforço em defender o governo. Eu fui suplente em 2018, fiquei 2 meses nessa casa. E quando eu vim para cá, eu sabia que a minha condição era de suplente. Mas eu acredito que o suplente ele tem que se posicionar, independente de qualquer coisa. Então, que o senhor coloque as suas forças também da mesma forma, assim como o senhor veio preparado para defender o governo, que o senhor faça a defesa das pessoas, dos alunos que estão sem ar-condicionado,
né, das pessoas que estão na fila da saúde, e a fila do município também tem uma fila de especialidades, de especialistas, que é uma firma também exorbitante. Então, que o senhor se empenhe também nisso. Eu acho que é importante vir aqui fazer divulgação das ações, né, do governo do Estado, das ações do governo municipal, mas eu acho que não é o nosso papel principal nessa casa, né? Já o governo do Estado, o governo municipal, ele já tem as suas agências de publicidade. A gente pode aqui falar, mas eu acho que não é o papel principal. Então, a gente precisa se empenhar nas demandas do povo. Era isso, senhor presidente. Seguimos com os vereadores do PL, vereador Luiz Carlos Custódio Fontana. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e a todos os cidadãos criciumenses que nos assistem hoje. Primeiramente, falar para o nosso nobre vereador Daniel que a saúde é importante, a gente sabe, mas se o município está usando mais de 11%, quer dizer, 11% a mais do que deveria para a saúde, não necessariamente quer dizer que está usando o recurso da forma correta, ou não quer dizer que está sendo suficiente. E a gente sabe que não está sendo suficiente, está faltando recurso para a saúde. E sim, é o nosso papel vir aqui questionar quando a saúde não está indo bem, e não está indo bem atualmente, principalmente na área da fisioterapia. Mas hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um problema que Criciúma pode ter nos próximos meses. Palhoça decretou recentemente um estado de emergência pelo aumento da proliferação do carrapato estrela. Carrapato estrela ele se dá por causa do aumento do número de capivaras. Então, lá na região da Pedra Branca tem uma infestação de capivaras e a população ficou preocupada porque pode gerar vários problemas. Então, além de ser um problema de saúde pública, também é um problema ambiental, por causa que o carrapato estrela, o principal problema dele é que ele pode transmitir a febre maculosa. E Criciúma tem alguns bairros com infestações de capivaras. O bairro São Simão, Primeira Linha, o bairro Imperatriz, os bairros que têm rios, principalmente, ele pode ter infestação de capivara. E qual que é o maior problema da capivara? Primeiramente, que a capivara ela não tem predador. Então, ou seja, não tem como, ninguém vai matar a capivara, nenhum outro animal. E a capivara, a gestação da capivara dura em média 4 meses. E normalmente vem 7 a 8 filhotes. Então, é um problema porque ela vai se proliferando de uma maneira, né, exponencial, e isso daí gera um problema muito grave. A febre maculosa é uma doença que é altamente letal. Primeiramente, que as pessoas normalmente demoram para descobrir que estão com febre maculosa. Eu tive o marido da minha ex-faxineira, ele tem febre maculosa e quase morreu. Então, ou seja, mais de 50% das pessoas que demoram para descobrir, fazer o diagnóstico de febre maculosa acabam morrendo. Então, a gente não pode, a gente tem que se antecipar para evitar que, né, a gente tenha essa proliferação de capivara. Além de tudo, ela destrói plantações. Então, né, quem tem plantação aqui em Criciúma pode se prejudicar por causa dessas capivaras. Né? Claro que... Então, a febre maculosa ela não gera um sintoma muito... começa como se estivesse com um vírus, com uma gripe, febre, dor no corpo. Até tu pensar que é febre maculosa, vai demorar muito tempo, muitos dias. Então, esse que é o problema. Aí a pessoa vai tendo problemas que não... Aí demora para fazer o diagnóstico e tu nunca sabe o que é. Aí quando tu vai pensar em última hipótese, que é febre maculosa, já pode ser tarde. Então, por isso... E não tem um tratamento específico. Vamos ali, sentir, vamos dar um antibiótico. Não. É um diagnóstico que a gente faz diferencial, ou seja, um diagnóstico de exclusão. Primeiro a gente pensa em todas as outras doenças, depois vai pensar na febre maculosa. Então, é porque a gente não vê, né? Às vezes um carrapato picou aqui na pessoa, a pessoa nem viu que estava com o carrapato, simplesmente bateu, o carrapato cai, e aí ela não sabe que foi, né, picada pelo carrapato. Então, e como é crime matar a capivara, e também fechar as encostas dos rios, nós temos que pensar nisso. Eu tenho um problema lá na casa do meu sogro, no São Simão. Todos os dias vão pelo menos 5 capivaras, eles destroem as barricadas que a gente faz, e eles também vão lá e entram na piscina, defecam em toda a casa, e são todos os dias, todos os dias. Vereador, então, o senhor tem 1 minuto do vereador Nicolas Martins. Obrigado. Então, qual que é o maior problema? O problema é que nós não conseguimos acabar com a capivara, e aí, qual que seria a solução? Nós temos que pensar e se precaver como Palhoça não conseguiu. Então, eu sugiro, né, que, claro, não só a parte da saúde, como a parte ambiental de Criciúma e de região, pensem nisso. Eu me preocupo porque eu tenho meu filho, eu tenho minha afilhada, e eles vão na piscina da casa do meu sogro, mas todos os dias tem capivara dentro da piscina. Então, como é que nós vamos resolver? Não podemos matar capivara lá no bairro. Então, é uma solução, a gente está pensando, né, mais para frente, e eu acredito que vai ser importante para o nosso município evitar que tenha, né,
esse problema que Palhoça teve. Agradeço a todos. Obrigado, Nicola. Com a palavra, o vereador do PL, Nicola Martins. Você dispõe de 2 minutos e meio. Presidente, boa tarde à mesa diretora, público que acompanha. Eu não ia me manifestar hoje, mas recordei uns dados colhidos no ano passado: 1.326 pessoas na fila de angiologia, 3.200 pessoas na fila de otorrino, mais de 2.000 pessoas na fila de gastro. A importância que o município de Criciúma tem, né, vereador Luiz Carlos Fontana, nosso presidente da Comissão de Saúde, e que com certeza vai fazer o trabalho de fazer os questionamentos necessários junto conosco, até porque na semana que vem o secretário David já confirmou presença na Comissão de Saúde. Nós queremos tratar com ele diversos assuntos, e principalmente o telesaúde, que é uma preocupação que todos nós temos, e saúde é um tema gritante na cidade de Criciúma, é um tema bastante preocupante. E se está gastando 26%, 11% a mais, é porque é um polo, é uma cidade polo, e SUS é porta aberta, tem que receber. Segundo ponto, poderia gastar muito melhor. Basta ver que nós temos somente um neuropediatra. A gente está falando aqui de um centro de atenção aos autistas. Muito legal, importante, sensacional, precisamos. Mas nós temos um neuropediatra na rede. Poderia estar atendendo, então, muito melhor, gastando melhor esse 26%, né? Dando muito mais condições, até porque a fila de neuropediatria em Criciúma já passa de 2.000 pessoas, 2.000 crianças. E quem entende um pouquinho, não é o meu caso, mas eu busco informação, quem entende um pouquinho sobre autismo e transtorno do espectro autista, sabe o quanto um diagnóstico tardio faz diferença. Então, se está gastando 26%, poderia estar gastando muito melhor esse recurso. Pode ser muito, vereador Daniel, mas poderia estar gastando muito melhor. Obrigado. Vereador Obadias, com falta justificada. Vereador do MDB, Marcos Machado, com falta justificada. Vereador do Republicano, vereador Aldinei João Potelec. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias e também pelas redes sociais. Eu trago hoje 2 assuntos relacionados à questão da saúde, justamente para que a gente possa debater aqui nessa casa e também reconhecer quando as coisas acontecem e estão melhorando a vida do cidadão. O primeiro assunto é relacionado justamente àquilo que o vereador Nicolas falou, o telesaúde. Eu até trouxe um áudio, se for possível colocar um áudio de um cidadão, por gentileza. Bom dia, Aldinei. Nossa, Aldinei, olha, uma vergonha. Desde aquele mesmo motivo, 2 meses tentando marcar um retorno para resultado de exame. Agora liguei para lá de novo, 8h20, 8h24. Aí mandaram ficar esperando na fila, aguardando, para ver se marcava o retorno para levar meus exames. Aí agora, 10h30 da manhã, 2 horas depois, mandaram dizer que é para ligar na próxima quarta. Aldinei, olha, eu queria ver se podia falar com o responsável lá, pelo nosso postinho ali, pela saúde. A gente quer fazer um mutirão, a gente quer mudar isso aí. Não consigo marcar médico mais. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei, esse telesaúde aí, olha, Deus que me perdoe, Senhor, mas virou uma... pior do que a pandemia, porque a gente nunca consegue marcar médico. Aí liguei quarta passada, mandaram ligar nessa. Aí liguei agora, mandaram ligar na que vem. Aí como é que a gente vai constar? Estou com os exames ali já faz 2 meses. Tem que ter alguém que possa mudar isso aí para melhor. Obrigada. Então, presidente, eu gostaria de fazer, de fato, um apelo ao secretário David, lembrando que o telesaúde já foi implantado na gestão do secretário anterior, do secretário Acélio Casagrande. Se tem uma coisa boa que o telesaúde fez, foi eliminar a necessidade do cidadão ter que levantar às 5 da manhã e ir para frente do posto de saúde, aguardar para tentar marcar uma consulta lá
presencialmente. O problema é que, virtualmente, através do telesaúde, também o cidadão tem encontrado dificuldade, né? Como foi falado, muitas vezes ele precisa ligar na quarta-feira, né? Não consegue, manda ligar na outra quarta e não consegue, e assim sucessivamente. Então, fazer um apelo ao secretário David para que olhe com mais carinho, com atenção, com relação a esse assunto. Só para mim terminar aqui o segundo assunto relacionado à saúde, eu e a vereadora Goretti fazemos parte da comissão de monitoramento do pronto atendimento lá na Santa Luzia, do 24 horas, que é de gestão do Instituto IMAS. E na semana passada teve a primeira reunião ordinária da comissão de monitoramento, foi apresentado os números dos atendimentos de dezembro e de janeiro. Dezembro foram 2.794 atendimentos e em janeiro 3.361 atendimentos, sendo que desses atendimentos quase que 20% eram relacionados a crianças, né, que foram atendidas lá, com 90% de satisfação daqueles que foram atendidos. Então, como eu falei, há momentos de a gente apontar os problemas, sim, mas há momentos também de a gente reconhecer o bom trabalho que está sendo feito. Obrigado. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores. Vou aproveitar o ensejo sobre o telesaúde, já que foi uma pauta que também fui procurada, obviamente, como a maioria dos colegas nas últimas semanas, nos últimos meses, sobretudo nos últimos anos, porque tenho sido uma crítica ferrenha ao método do telesaúde, porque muito bem funcionou ao longo por um período, especialmente logo no começo da implementação, no período da pandemia, inclusive, com atendimentos super agilizados nessa época. Entretanto, eu lembro que com o processo de críticas que vinham se acumulando sobre o telesaúde, tinham dificuldades a maioria das pessoas que estavam gerindo na última gestão de recebê-las, inclusive, né? Sobre não só a demora, mas também sobre a dificuldade de agendamento para refazer receitas, né? Então, renovar receitas, enfim. E hoje eu tive na Secretaria de Saúde, conversando com o secretário justamente sobre esse tema e outros diversos, como a gratificação para os cirurgiões dentistas, que é uma batalha nossa já há bastante tempo, de uma lei federal que já garante e que é um orçamento que já está na conta da Prefeitura, mas que ainda não tinha sido repassado. E o anúncio mais recente é que, no próximo período, a Secretaria deve enviar, presidente, um pacote de projetos a respeito da saúde para cá. Infelizmente, nada mudando a cultura e o método do telesaúde. Ouvi atentamente, né, as reivindicações, as mudanças e adequações que eles tentaram fazer para modificar isso, inclusive sobre as renovações de receita, que é algo que aparentemente aconteceu já há 15 dias e que deve agilizar esse processo das renovações. Entretanto, o que manifestei para eles é essa demora de 3 até 4 meses para tentar agendar uma consulta com o médico ou com o dentista. Isso é inaceitável. Eles também referenciaram que, com a digitalização do processo do agendamento, muitas outras pessoas que não utilizavam o Sistema Único de Saúde passaram a buscar esse serviço e isso aumentou o volume de procura. Entretanto, se o volume aumentou, é preciso que se aumente a oferta também. Essa é a preocupação da gente, né? Que as pessoas sejam acolhidas e respeitadas, sobretudo tenham o seu atendimento preservado nas unidades de saúde, e não é o que está acontecendo. Então, a gente tem, inclusive, recomendado aos pacientes que, quando negados ou quando já há muito tempo tentando agendar, não conseguem vaga na unidade para a próxima semana, que procurem a unidade presencialmente, né? E se for negado o atendimento ou minimamente um acolhimento nessas unidades, que seja, portanto, registrado na ouvidoria do município, inclusive, porque isso é ilegal, né? Então, com essas preocupações, fiz alguns apontamentos, inclusive sobre uma fila virtual que talvez faça com que a demanda dos pacientes e desse grupo que não consegue agendamento seja pelo menos respaldada. Quero saber onde é que eu estou nessa fila virtual invisível que existe como se existisse numa fila presencial. Há essa dificuldade, eu acho que a gente precisa avançar nisso. O secretário foi solícito, apesar deles, eles vão tentar
mitigar esse problema, tentar apresentar uma oferta, e quero salientar, para quem não conhece o serviço do Telesaúde, são mais de quase 20 profissionais, 6 médicos, 2 40 horas e o restante de 15 horas e plantão também. Então é importante prestar atenção nisso, eles vão voltar para a ponta. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que faça a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem para mandar uma mensagem de condolência a mais uma pessoa da minha terra, o senhor Pedro Antônio Borges. Atendido de plano, vereador. Queria mais uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Como estamos começando agora a mexer nas programações, de colocar, enfim, as indicações, requerimentos, aí houve um contratempo ali, como eu já tenho os 12 requerimentos hoje, faltou a pauta de vídeo, então eu queria que retirar para colocar semana que vem o requerimento. Adiar. Perfeito. Adiar o requerimento, número 24, 25 e 28. 24, 25 e 28. O dia? Colocarei em votação adiamento do requerimento 24, 25 e 28 para a próxima segunda-feira, dia 17. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O adiamento foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente e vereadores. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 22/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informação sobre a existência de estudo ou medidas em andamento para a regularização fundiária do loteamento Cidade dos Mineiros. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Aldinei Potelec. Presidente, esse requerimento eu havia solicitado que estava pautado na sessão de ontem, mas eu solicitei que fosse adiado para a discussão de hoje, porque eu precisava apresentar para os colegas vereadores duas imagens referente ao loteamento Cidade dos Mineiros, ali na cidade mineira nova, porque o que acontece, se possível colocar as imagens ali, a nossa técnica, por gentileza. Será que vai dar? Tá. Então, eu não sei se já vai ficar bem distante para a gente acompanhar ali, mas o que acontece, senhores vereadores? Esse loteamento ele foi de 1975, foi feito pela Coab, e ao final, no fundo de cada lote, havia uma área considerada área remanescente, área verde, assim por diante. O que aconteceu? Se puder colocar a outra imagem agora, ao longo do tempo, cada morador foi esticando um pouco mais a cerca no fundo do seu lote. E foi esticando um pouco mais a cerca, esticando um pouco mais a cerca, e os lotes acabaram, as cercas acabaram colando uma na outra. O que ocorre é que, na parte da frente do lote, a grande maioria dos moradores tem a escritura. Digamos, o lote tem 15 metros de frente com 30 metros de profundidade. Porém, hoje, se você for lá ver, o lote tem 40, 42, 45 metros de profundidade, justamente porque cada morador foi, ao longo do tempo, esticando um pouquinho mais a cerca, né, vereador Neri? E ocorre que hoje ele tem parte do lote dele que está escriturado e parte que está sem escritura, porque está dentro de uma matrícula única que pertence à Coab e tudo mais. Então, o que acontece? Muitos moradores acabam não conseguindo, por exemplo, na hora de fazer uma reforma, ou querer ampliar, ou querer regularizar o seu lote porque construiu nos fundos uma edícula,
porque construiu o seu imóvel um pouco mais para trás, que está em cima daquela área que hoje não está escriturada, vereador Toninho, ele não consegue regularizar, porque está dentro de uma única matrícula que pertence à Coab, que pertence ao governo do Estado. Então, esse requerimento é justamente, né, questionando ao município e, ao mesmo tempo, também nós vamos encaminhar um requerimento para o governo do Estado, se há interesse de regularizar, se existe estudo para regularizar, ou se, pelo menos, se crie um instrumento jurídico, vereador Neto, para que cada morador consiga regularizar sua parte. Eu já fui procurado por alguns moradores justamente questionando isso. Eu queria regularizar a minha parte. Eu queria fazer um inventário. E aí nos fundos tem uma edícula e essa edícula não consegue ser inventariada. Eu queria fazer uma reforma e aí eu não consigo aprovar toda a reforma no financiamento justamente porque no fundo não tem a escritura. Você dá uma parte, vereador. Questionamento, vereador Aldinei. Isso ainda está com a Coab ou já veio para o município? Porque se está com a Coab, me coloco à disposição, tenho certeza que junto com o vereador Obadias, que não está aqui hoje, que já está em contato com a liquidante da Coab a nível estadual, para ajudar nessa intermediação, marcando até mesmo reunião em Florianópolis, porque na semana passada ainda o vereador Obadias estava em contato e encaminhando esse assunto em outra localidade. Perfeito. A informação que nós temos hoje é que, de fato, ainda pertence à Coab, que a matrícula ainda, né, está numa matrícula única que pertence à Coab. Lembrando que ali são quase 500 famílias. Nós temos a Escola Fiorento Meller ali, nós temos o CI, a FASC Branca de Neve ali, né? Nós temos várias pessoas que moram ali e que precisam ter esses imóveis regularizados. Você dá a parte, vereador? Sim, pode. Vereador, em 2023, juntamente com o patrimônio da prefeitura, eu consegui juntar algumas pessoas ali para essa reivindicação e foi feito alguns desmembramentos. Não é toda a área ali da Coab ali, que eu sei porque eu conheço bem aquele local ali, que tem uma matrícula só. Já tem moradores que já têm a sua própria matrícula. Inclusive a dona Neuza Ramos, que em 2023, junto com mais 10 moradores, a gente conseguiu fazer a transferência do imóvel para eles. Mas se é importante, pode contar também com esse vereador. Ótimo, vereador. Ótimo, porque assim nós temos também, por parte do município, uma resposta com relação a isso, para que a gente possa se posicionar e orientar os moradores e ver aquilo que é melhor possível ser feito. Obrigado a todos. Peço a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 23/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se consta no planejamento do município realizar a pavimentação do trecho ainda não pavimentado da rua Augusto Zanetti, no bairro Naspolini. Caso conste no planejamento, é possível estimar uma data para início das obras? Caso não conste, há justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Luiz Carlos Fontana. Então, presidente, eu queria falar sobre essa rua Augusto Zanetti. É uma rua importante do bairro Naspolini. E ela é uma rua não muito grande, mas só a parte do meio dela que não é pavimentada. Então, foi uma promessa do primeiro mandato do prefeito anterior de que aquela rua seria pavimentada. A família Fontana, que cedeu boa parte do terreno dele para conseguir criar a mina de visitação Otávio Fontana, em contrapartida seria pavimentada aquela rua. Não só aquela rua, mas como todo o bairro Naspolini. E todo o bairro Naspolini foi pavimentado, tirando aquele trecho. E nós gostaríamos de entender o porquê que somente um trecho pequeno de 400 metros não foi pavimentado. Então, a gente sabe o quanto é importante, o quanto aquelas famílias daquela rua trabalham e ajudam o bairro Naspolini, né? O Zeca Fontana, que é sempre ou líder ou vice-líder do bairro, trabalha bastante para aquele bairro e a rua dele não é asfaltada já faz muitos anos. Foi uma promessa também do atual prefeito, então acredito que vai ser cumprida e nós só gostaríamos de saber se tem um prazo realmente para cumprir com essa promessa. Então tá, agradeço a todos. O requerimento continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 27/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Instalação de uma placa de sinalização de proibido estacionar na rua Bento Gonçalves, bairro Cruzeiro do Sul. Indicação número 28/2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Repintura da faixa de pedestre localizada na Avenida Centenário, de frente ao Centro de Convivência da Terceira Idade do bairro Próspera. Indicação número 29/2025, autor Ademir José Honorato. Limpeza com corte de grama nas margens de toda a extensão da rua Imigrante João Sequinel, bairro Quarta Linha. Não. Indicação. Foi transferido o requerimento, vereador 24, 25 e 28. Indicação número 30/2025, autor Ademir José Honorato. Construção de uma lombada na rodovia Narciso Dominguini, de frente à casa número 2107 do bairro São Domingos. Requerimento número 26/2025, autor Ademir José Honorato. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: primeiro, a possibilidade de restringir o estacionamento de carros e motos para apenas o lado direito da via da rua Leôncio Bittencourt, de quem sai da rua Arthur Lienberg sentido ASC 443? Se sim, qual o prazo? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e todos que nos assistem aqui. Estamos indo para a próxima, mas não para a rua Porto Alegre, nobre líder. Pois bem, presidente, isso. Olha só, qual o pedido aqui nessa rua Leôncio Bittencourt? Ali no que você desce, vindo da Arthur Lindenberg, o que acontece? O pessoal estaciona os dois lados ali. Então, numa visita que estive ali, eles me chamaram. Realmente, dá para passar só um carro e fica trancado totalmente ali, está dando muito problema. Por quê? Abaixo tem o Sicredi, à direita, e à esquerda o Ilhacap. Então, aquela rua ali está muito complicada. Então, os moradores daquela rua ali, eles pediram para que botasse toda a parte de estacionamento para o lado direito e que colocasse placas de não estacionamento do outro lado, né, para poder ficar as duas vias. Eles relataram que depois que veio o Sicredi, aumentou muito o movimento ali, e que o pessoal vem, não dá para estacionar na SC, então, naquela lateral estacionam ali também, né, além do pessoal do prédio e tudo mais. Então, esse era só o pedido daquela pedaço, assim, uma rua pequena, para que tirasse o trânsito ali, só estacionando do lado, como é feito em muitas partes de Criciúma, estacionar só de um lado, né, devido à pista ser de 7 metros de largura, até está ali, aparecendo lá, botei meu carro ali para vocês verem, não tem como passar dois carros. Entende? Então, aí, um vai, outro volta, um espera pelo outro, até presenciei ali meio que uma discussãozinha ali, né, do pessoal. Então, isso aí é uma coisa simples, são placas colocadas ali para organizar o trânsito naquela região ali e vai favorecer muito as pessoas daquela região ali. Muito obrigado, senhor presidente, e eu peço a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 27/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: 1. Se há possibilidade da troca de ponte, que hoje é de madeira, para a ponte de concreto? A ponte está localizada na rua Eloir Bortolim, no bairro Quarta Linha. 2. Se sim, qual o prazo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Pois bem, esse é um pedido tão simples, né? Já estamos em 2024, 2025, e temos muitas pontes de madeira ainda, mas restam poucas, né? Essa é a boa novidade. Na nossa região lá tínhamos muitas de madeira, com problemas, madeira de 3, 4 anos, 5, e depois começa a dar os problemas de prego aparecendo e tudo mais. E ali nesse ponto, na rua Eloy Bortolim,
tem um fluxo muito alto ali também. E nós só temos aí na quarta linha mais 2 ou 3 pontes. Então, logicamente, se este ano conseguirmos fazer pelo menos essa, e o ano que vem outra, daqui a pouco acabam os problemas na nossa região. Então, é um requerimento, sim, que as pessoas ali estão chamando, pedindo, para que realmente consiga resolver, que é um problema simples, mas é necessário. Tá? Muito obrigado pela parte e peço a aprovação do nosso líder. Leva lá para o prefeito. Um abraço, obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 29/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para a recuperação da pavimentação com lajota ou substituição da pavimentação com lajota por capeamento asfáltico na rua Martins Afonso de Souza, no bairro Santo Antônio. Em sendo negativa a resposta, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 30/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para a realização, a roçada, bem como a poda da vegetação às margens da rodovia Luiz Henrique da Silveira, anel de contorno viário que liga os bairros São Simão e Vila Zuleima. E, em sendo negativa a resposta, quais as razões? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 31/2025, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: todas as escolas da rede municipal de ensino estão aptas a atender os alunos em condições extremas de calor? Há garantia de infraestrutura com água e funcionamento de ares condicionados para atender aos servidores e alunos das escolas? Caso não, como o Executivo pretende solucionar problemas, solucionar o problema? E qual o prazo para a solução? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 32/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando qual foi o custo total do workshop feito pela Secretaria de Educação no dia 4/2/2025. E qual foi o valor pago ao palestrante Herbert Lima? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 31/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Demarcação de vagas de estacionamento na rua Teófilo Antônio, no trecho compreendido defronte à casa número 67 a de 71, bem como ao lado do edifício Barcelona. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. Como não temos matérias, terminado o grande a ordem do dia, e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.